Por que é tão fácil comer um saco de Doritos tamanho família, não ficar cheio, não ficar saciado? Afinal, que mágica que é essa? E o que é que esses produtos fazem com a gente? Oi, eu sou a Évila, mas você pode me chamar de Eve. Hoje vamos conversar um pouco sobre o que a ciência nos fala em relação a esses alimentos, quais as modificações que eles fazem no nosso cérebro e como nós podemos tratá-los com equilíbrio. Antes de começarmos, eu quero te dizer que se você iniciou um processo de reeducação alimentar, de mudança de hábitos, eu estou muito orgulhosa de você. Eu estive lendo alguns comentários, eu fiquei com o coração quentinho e muito feliz de tantos comentários de pessoas querendo mudar os seus hábitos, querendo melhorar a sua qualidade de vida. E eu só peço a vocês que não desistam de você. Eu sei que não é fácil, não é simples, mas você vai conseguir. Continue um passo de cada vez, que com certeza você vai chegar no seu objetivo. E novamente, eu estou muito orgulhosa de você. Voltando ao tema do vídeo, vamos definir aí o que é um alimento saudável e um não saudável. Alimentos saudáveis são aqueles que trazem benefícios ao nosso corpo. Eles são ricos, eles são fontes de nutrientes, fibras, vitaminas e outros compostos benéficos à nossa saúde. Já os alimentos que nós não consideramos saudáveis são aqueles muito ricos em açúcares, gorduras, o que a gente chama aí de caloria vazia, que não tem muitos compostos bioativos, não trazem muitos benefícios para a nossa saúde. Sabe aquele alimento que você pega na prateleira, tem uma lista de ingredientes que não tem fim, de coisa que você nunca nem ouviu falar, uma lista de ingredientes assim gigantesca, que você simplesmente pega e ignora, que você não sabe o que significa aquilo mesmo, de tanta coisa que é, não dá nem para se atualizar o que significa tudo aquilo. E são alimentos que a gente não encontra na natureza porque nós manipulamos o alimento para que ele consiga chegar até o produto final, que geralmente são ricos em gordura, em açúcar, em outros compostos que não são muito benéficos para a nossa saúde. Nós consideramos os alimentos ultraprocessados. Os cientistas procuram entender como que nós conseguimos comer uma quantidade bem grande de calorias sem nos sentir saciados e a gente simplesmente vai comendo, porque afinal de contas o nosso corpo ele é preparado para que a gente coma e no momento certo a gente tenha saciedade, mas não é isso que ocorre em relação a alguns alimentos como os ultraprocessados. Mas tem um porém, apesar desses alimentos não promoverem saciedade, eles trazem uma alteração no nosso condicionamento físico, aumentando os riscos de síndromes metabólicas, impactando a nossa saúde mental, aumentando aí quadros de ansiedade, depressão, inclusive trazendo problemas de pele e cognição. Eu não estou nesse vídeo dizendo que você tem que excluir da sua vida esses alimentos, mas vocês sabem que eu levanto a bandeira do equilíbrio. E uma vida com mais equilíbrio é uma vida com limites. Deve haver um limite de ingestão desses alimentos para que você consiga, quando você for ingerir ocasionalmente, que eles não tragam nenhum malefício para a sua saúde, porque na maior parte do tempo você está sendo equilibrado, você está sendo nutrido com alimentos que realmente vai te trazer benefícios fisiológicos, psicológicos, enfim. Apesar de eu não promover a exclusão de nenhum alimento da sua vida, como eu já falei agora há pouco, a realidade é a realidade, vocês precisam entender o que tem acontecido no nosso contexto atual em relação à alimentação. Alguns estudos analisaram o cérebro de algumas pessoas com ressonância e os autores observaram que esses alimentos que têm sabores mais marcantes, que fogem do padrão do que temos disponível na natureza, eles ativam o sistema de recompensa cerebral, ativando e liberando aí alguns hormônios como a serotonina e a dopamina, que são os hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar e recompensa. Mas foi observado também que alguns desses alimentos, apesar de liberarem essa sensação de maior bem-estar, eles interferem em algumas áreas do cérebro que são as áreas responsáveis por nos trazer saciedade. Isso significa que você vai ficar comendo, sempre procurando aquela sensação de bem-estar cada vez mais, mas você não vai se sentir saciado da forma que deveria se sentir se você estivesse comendo a mesma quantidade calórica de alimentos que são mais naturais. Um outro estudo relacionado a esse tema separou um grupo de pessoas antes do almoço e ofereceram a elas como almoço alimentos hiperpalatáveis
E apesar dessas pessoas terem consumido bastante calorias, algumas relataram até um aumento na fome, ou seja, houve uma interferência nos seus padrões de saciedade. Os nossos antepassados, eles não tinham todos esses estímulos sensoriais em relação à alimentação que nós temos hoje. E a gente nem precisa ir tão longe não. Se você observar o padrão alimentar de 50 anos atrás aqui no Brasil, é totalmente diferente dessa nova geração. E tanto estímulo, com tantos alimentos ultraprocessados, muito disponíveis em todos os lugares que você vai, tem prateleiras inteiras de alimentos ultraprocessados com valores acessíveis, afetam a nossa capacidade de sentir prazer, a nossa capacidade de nos sentir saciados, e as empresas alimentícias, elas têm total controle sobre isso. Cientistas passam a vida toda estudando como o nosso cérebro reage em relação a certas combinações de sabores, de textura, de cheiro. Esses alimentos, eles têm a finalidade, eles são projetados para garantir que a gente os deseje cada vez mais e os consuma cada vez mais. A indústria vai usar e abusar de todas as pesquisas científicas relacionadas a esse tema para estimular o aumento do consumo, e eles vão investir de todas as formas para aumentar todos os estímulos necessários para que você compre cada vez mais o que eles estão te oferecendo. Vocês acham que as cores do McDonald's foram escolhidas de qualquer jeito? A forma como eles mostram o produto para você consumir é de qualquer jeito? Não, meu amor. Existe ciência por trás de cada detalhe do que a indústria quer te oferecer. Algumas empresas investem até em aromatizadores para que quando você entre no local, você seja estimulado a sentir mais fome. A abordagem básica da ciência alimentar é que nossos 4 receptores de sabores têm muita influência no nosso padrão alimentar, como doces e salgados sendo mais aceitos pela maioria das pessoas, enquanto azedo e amargo são desagradáveis. E além de toda essa manipulação realizada pela indústria, tem outros fatores também que contribuem para que a gente aumente o consumo de alimentos mais calóricos, como, por exemplo, o estresse. Vocês conseguem entender a dinâmica desse processo? A gente está incluso numa sociedade que nos deixa cada vez mais estressados, com alimentos hipercalóricos à nossa disposição, que estimulam áreas do nosso cérebro, que libera a sensação de prazer, sem que a gente precise se esforçar muito. É claro que a gente consegue liberar áreas de prazer de uma forma natural, como por exemplo na atividade física, mas você precisa se levantar, você precisa trocar de roupa, você precisa se movimentar para que você consiga liberar esses hormônios de bem-estar. E olha que diferença, gente, você vai na prateleira, pega o negócio, abre e come, tcharam! Está ali à nossa disposição. Alimentos que mudam nossa capacidade de processar determinadas informações. E aí você chega do seu trabalho cansada, pega ali o seu biscoitinho, senta na frente da TV e vai assistir série, vai assistir filme até meia-noite, 1h da manhã, com todos aqueles estímulos visuais que alteram o nosso ciclo circadiano. No dia seguinte você vai levantar, você não vai ter tanta disposição, você vai estar mais cansado, você vai estar mais estressado logo pela manhã, porque o seu corpo não descansou da forma que deveria descansar, e você começa aquele ciclo dia após dia, mês após mês. E aí quando a gente traz todos esses dados, a gente se assusta, porque você se vê, oh meu Deus, eu estou fazendo exatamente isso a minha vida toda. Será que é por isso que eu desenvolvi depressão? Será que é por isso que eu desenvolvi ansiedade? Será que é por isso que eu desenvolvi outras doenças metabólicas? Teve um estudo que investigou o impacto de apenas 4 horas de sono em 25 pessoas. E aí, nesse estudo, a gente pôde observar que essas pessoas tiveram alterações em algumas enzimas que estão envolvidas na regulação de várias funções fisiológicas, como o sistema endocannabinoide. Quando essas pessoas que participaram do estudo tiveram a opção de comer o que quisessem, essas pessoas que estavam com esse sistema mais elevado
escolheram alimentos mais calóricos. E aí foram feitas imagens dos cérebros e foi constatado uma mudança na forma como o cérebro processa os cheiros. Ou seja, essas pessoas que dormiram menos, elas estavam com o olfato muito mais aguçado. Ou seja, essas pessoas que não dormiram o suficiente, elas tiveram uma alteração cerebral na forma como elas processam o cheiro. Então, elas estavam processando o cheiro com muito mais força. O olfato, por sua vez, tem ligação direta a certas áreas do nosso cérebro que enviam informações sobre o controle alimentar. Só nos Estados Unidos, 1 a cada 3 pessoas dormem menos de 6 horas por noite. Observem só, o país que mais enfrenta taxas de obesidade a nível de saúde pública, inclusive obesidade infantil, com alto consumo de fast food, alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares, gordura, pobres em minerais, fibras e outros nutrientes. No Brasil, a Fiocruz fez uma pesquisa que relatou que cerca de 75% dos brasileiros têm distúrbios relacionados ao sono. E outros estudos com adolescentes observou que os adolescentes que dormiram menos de 6 horas por noite comeu o dobro de alimentos que contêm mais açúcar e gordura do que os adolescentes que dormiram até 10 horas por noite. E aí a gente expande esse problema maior para o público infantil e o público adolescente, que tem muito aumento desse consumo de alimentos ultraprocessados, e esse público ele tem uma maior neuroplasticidade. Então você começa a entregar cada vez mais alimentos que vai mudar a estrutura cerebral desses indivíduos. Cada vez mais nós temos tido os resultados disso, que são crianças com doenças que antes eram consideradas doenças de adultos e idosos. Então, meus amores, é preocupante o caminho que nós estamos levando em relação a todos esses problemas já de saúde pública em relação ao excesso de peso, à obesidade, ao excesso de consumo de alimentos ultraprocessados. Então, não é que você vai excluir da sua vida todos esses alimentos, mas se você organizar a sua rotina, você consegue incluir em determinadas ocasiões alguns alimentos que nós não consideramos saudáveis, desde que esses alimentos, o consumo deles não seja uma rotina na sua vida. Agora me diz aí nos comentários, você está preparado para quebrar esse ciclo na sua vida e tomar as rédeas das suas escolhas alimentares para que você possa ter uma vida de mais qualidade, mesmo que ocasionalmente você coma alguma coisa que não seja considerado saudável. Mas se você mudar 80% da sua rotina, eu tenho a mais absoluta certeza que você vai se sentir completamente diferente, inclusive em relação às suas tomadas de decisões, à diminuição do estresse, ao maior controle de ansiedade, de outras doenças psicológicas, inclusive. Então, meus amores, vamos desembalar menos e descascar mais. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma. Se você gostou, não esquece de deixar o seu comentário, de deixar a sua curtida. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Muito obrigada, um cheiro e até o próximo!